55 minutos chorando ao som de Evanescence. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo resposta ao canal Tio Freeza Evolution, onde ele fez um vídeo ao meu respeito falando que eu sou um desonesto e declarando o meu sepultamento intelectual. Algo que eu acho bem engraçado vindo de alguém que nem entendeu o debate e simplesmente se intrometeu no meio, né? Para variar. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. A primeira parte, obviamente, eu vou responder todos os argumentos do Freeza e o porquê que esses argumentos são fracos e totalmente parciais, ao ponto de não me fazer mudar de opinião. O segundo capítulo do vídeo eu vou explicar o porquê que eu acho o Gohan Místico muito superior ao Kid Buu, de maneira rápida e clara. E o terceiro capítulo do vídeo eu vou responder os ataques pessoais que esse cara fez a mim, dizendo que eu sou um desonesto, que eu sou uma pessoa mal intencionada mesmo, que não se preocupa com a verdade. Então, sem mais enrolação, bora lá. Episódio de hoje: Brutal Kitsube pro Beta. O nível de analfabetismo funcional de quem defende o escala do Goku Super Saiyan 3 ser um bucha, do Kid Buu ser o Buu mais fraco, e comete esses erros ginasiais de lógica. Quem acha que o Gohan Místico é mais forte, comete esses erros ginasiais de lógica. Deixando claro que a premissa do vídeo não é pagar de especialista e nem convencer ninguém que o Gohan é mais forte, e sim mostrar o porquê que eu e muitas pessoas acham que o Gohan é mais poderoso que o Kid Buu. Só uma pergunta pro Tio Freeza: 30% da sua audiência é analfabeto funcional? Gostaria de saber. Antes de eu responder os argumentos do Tio Freeza, eu vou deixar bem claro qual foi o mérito do debate e qual é o contexto disso tudo. Antes mesmo de eu ter o canal, eu acompanhava muito o canal Mais de 8.000, e boa parte dos seus inscritos comentava nos meus vídeos, então eu comecei a interagir na comunidade dele, tanto para aprender mais sobre Dragon Ball e saber o porquê que muitas pessoas acreditam que o Kid Buu seja o Majin Buu mais forte, tanto para brincar e zoar, né? Afinal, uma comunidade serve para isso, né? Até chegar um momento onde começamos a entrar no debate sobre o Majin Buu mais forte, e eu disse isso na comunidade que ninguém conseguiria me provar usando só o mangá que o Kid Buu seria o Majin Buu mais forte. Em nenhum momento eu disse que os guias ou até o próprio anime não vale. Eu só disse que usando o próprio mangá não tem como me provar, porque no mangá não existe nenhuma citação que o Kid Buu seja mais forte. Inclusive tem mais indícios e mais motivos para achar que ele é mais fraco. Então o mérito do debate era esse, e o Tio Freeza acabou entrando no meio de maneira histérica e eu diria bem raivosa até. Então o contexto é mais ou menos esse. Vamos para os argumentos. No começo do vídeo do Tio Freeza ele faz toda uma ginástica mental para dizer que os fillers e o anime conta sim em uma análise de power scaling da saga Buu. E o seu principal argumento foi o seguinte: ele disse que os fillers e filmes foram produzidos no sistema de cooperação direta entre a Toei e editores e o próprio Akira Toriyama, visando consistência com a obra original. Foram citadas as declarações do roteirista Taiyo Koyama para sustentar os filmes que acompanhavam o desenvolvimento do mangá com a sua supervisão editorial. Porém, esse argumento é simplesmente ginástica mental e é fraquíssimo. O fato do próprio Akira Toriyama ter aprovado os fillers não significa que a história dos mesmos tem lógica narrativa estabelecida dentro do mangá, porque se a gente utilizar outros animes como exemplo, o próprio Masashi Kishimoto aprovou episódios fillers de Naruto, o Oda também aprovou vários fillers de One Piece, entre diversos outros animes e produções que temos por aí. Em todo anime grande que tem filler, o próprio autor aprova a criação dos mesmos. Afinal, é uma forma do anime não conseguir alcançar o mangá e também uma maneira de lucrar mais com a obra, gerando receita com a TV, etc. A gente precisa lembrar que todos os estúdios de animação ainda são uma empresa e querem o lucro, né? Afinal é assim que funciona. O anime entra em contradição com o mangá diversas vezes, principalmente em níveis de poder, mas isso a todo momento. Quem não lembra dos eventos cronológicos da saga Buu, onde o Yantia consegue derrotar um personagem que simplesmente humilhou o céu perfeito? Isso não tem coerência para o scaling. Não tem como você usar esse feito para medir o poder do Yantia dentro da cronologia original. Quem lembra também do Vegeta base solando o Gotenks Super Saiyajin 3? A gente precisa lembrar que o Gotenks Super Saiyajin 3 teve uma luta equilibrada com o Super Buu, enquanto o Vegeta, na sua forma de Super Saiyajin 2, não aguentou lutar contra o Fat Buu original, se explodindo e perdendo a sua vida no processo. Mais um filler que não tem consistência nenhuma e mostra incoerência com o mangá original, principalmente em níveis de poder. Vai ignorar completamente o anime, porque ele quer, ele não tem um motivo racional, ou seja, ele não consegue demonstrar porque o anime é inválido, só fica falando que o anime é incoerente, mas ele é incapaz de demonstrar isso. Lasca mesmo. Ai, de meio, menino. Oxi, menino desgraçado. Miserável, viado. Vai, fresco, velho. Vem passar de novo aqui. Desgraçado. Hoje é meu pai. Vai dizer aquele corno, velho.
Seu pai é muito corno. Então o anime, principalmente os fillers, entra em contradição direta com o mangá, quebrando toda essa narrativa e boa parte do tempo do vídeo dele onde ele diz que essas reuniões era para não causar inconsistência com a obra original, mas causou. Tanto que o debate sobre o Buu mais forte é por causa disso. E o mais engraçado é que usam essas citações de filler e fazem toda uma ginástica mental para legitimar argumentos de filler a nível mangá. Mas se fosse claro os argumentos onde o Kid Buu era mais forte do que o Gohan místico, por que eles não usam o próprio mangá para provar isso? Porque não tem como, não tem material dentro do mangá que prova que o Kid Buu é mais forte do que o Gohan. Inclusive, olhando na ótica do mangá, tem mais argumentos pró Gohan do que pró Kid Buu. Então é por isso que o mangá é deixado de lado, deixando claro que eu não desconsidero o anime, ou os fillers, ou até mesmo os guias. Porém, quando isso entra em contradição com o mangá, eu prefiro acreditar no mangá. É simples assim, porque existe essa contradição e tá provado aqui em nível de poder, tem diversos exemplos. O segundo argumento utilizado pelo tio Freeza é que como o filme Ataque do Dragão foi produzido na reta final da saga Buu, e nesse mesmo filme Goku está claramente mais forte do que Gohan, significa que na cronologia original, Goku e Kid Buu seriam mais fortes do que Gohan. Eu nem preciso dizer como esse argumento é ridículo e até mesmo preguiçoso. Todo mundo sabe que os níveis de poder, e principalmente cronologicamente, passam simplesmente em outra linha temporal. E o melhor exemplo disso é o filme do Broly, onde ele luta com uma versão do Gohan que nunca parou de treinar, depois dos eventos da saga Cell. Claramente o Goku dessa linha temporal é muito mais forte do que o Gohan místico. Porém, não é só isso, pessoal. A gente precisa deixar claro que nos anos 90, o Goku era mais hypado do que o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Michael Jackson junto. Então não tinha como um filme da obra mais popular na época, o protagonista não ter um papel decisivo. Isso não faz sentido, cara. E falando agora da parte econômica, tanto os filmes de Dragon Ball Z e tantos fillers foram uma forma da própria Toei fazer muito dinheiro nessa época. Afinal, nos anos 90, lá no Japão, estava tendo uma crise econômica absurda. Era por isso que, às vezes, no mesmo ano, saía 2 filmes de Dragon Ball Z. O Japão estava numa crise absurda e Dragon Ball era a maior máquina de fazer dinheiro dos anos 90. Você consegue imaginar hoje em dia saindo 2 filmes de Dragon Ball no mesmo ano? Obviamente não. Naquela época, a Toei e o próprio Akira Toriyama estavam aproveitando o máximo para fazer o máximo de dinheiro possível. Isso obviamente não é para diminuir os filmes, mas para deixar claro que as decisões de roteiro seguem uma lógica mais comercial e não de power scaling. E é por isso que os filmes não são canônicos, cara. O outro argumento utilizado pelo tio Freeza é o discurso final do Vegeta lá na saga Buu. E esse discurso tem que ser interpretado da maneira correta, senão você vai utilizar ele como power scaling e vai passar vergonha igual o tio Freeza. O discurso final do Vegeta é uma quebra de orgulho clara. Em termos de roteiro é chamado de cartaz. Vegeta finalmente aceita a própria limitação, expressa a libertação de uma obsessão cega que o torturou por anos. O discurso expressa que ser o número 1 não significa ter o maior poder de luta, significa possuir a atitude ideal. O Goku ser chamado de número 1 é porque ele luta para superar a si mesmo, enquanto Vegeta lutava para superar os outros. É uma expressão de total respeito à ética de combate de Goku, por ser um Saiyajin de coração puro e mesmo assim ser tão forte a ponto de superar Vegeta, que sempre foi muito orgulhoso. E também é a transição definitiva de Vegeta, foi de vilão a anti-herói e de anti-herói a herói, sendo um dos principais marcos do desenvolvimento do próprio Vegeta, cara. Então usar isso como argumento de power scaling, mano, não faz sentido. Mas guardem essa informação, que ela vai ser bem importante ao decorrer do vídeo. O próximo argumento do tio Freeza talvez seja o argumento mais fraco de todos. Esse argumento aqui é uma piada. Ele pega uma prévia de um episódio de Dragon Ball Kai, onde o Gohan diz: pai, você não pode perder. Eu nem preciso dizer como esse argumento é fraquíssimo, talvez o pior utilizado no vídeo. A prévia serve para destacar e hypar o próximo episódio. Usar uma frase isolada de maneira totalmente desesperada dessa mostra mais uma vez que ele é totalmente parcial nas suas análises, não imparcial. Uma frase de prévia não deve ser utilizada para analisar questões de power scaling, cara, porque essas frases normalmente quebram a quarta parede. É uma maneira do personagem falar com o público, cara, então não faz sentido, mano. Você vê todo o desespero do cara para provar o seu ponto, algo que eu não tenho. Se fosse provado que o Kid Buu fosse mais forte, eu falaria sem problema nenhum, cara, eu não me importo com essas coisas. O próximo argumento dele é porque o Gohan não foi lutar na luta final contra Kid Buu, e a resposta disso é simples, cara. No próprio mangá, Goku pensa em trazer o Gotenks e até mesmo o Gohan para a luta final contra Kid Buu, e o próprio Vegeta diz que tá na hora dos terráqueos salvarem o próprio planeta, desistindo de trazer Gohan e Gotenks para lutar contra Kid Buu. Isso foi uma clara escolha de roteiro, cara, e tudo levou ao final da Genkidama, e eu vou te provar agora. A saga Buu inteira está cheia de escolhas de roteiro que não deixaram nenhum personagem vencer o vilão final. Afinal, pensem comigo, Gotenks tem a chance de vencer o Super Buu com um golpe decisivo, mas a fusão acaba justamente na hora. Posteriormente, Gohan chega ao campo de batalha e simplesmente humilha o Super Buu, e mesmo Gohan tendo tudo para derrotar Super Buu consegue absorver o
Gotenks, fazendo ele virar a luta contra o Gohan. Posteriormente, Vegito, a fusão lendária entre Goku e Vegeta, humilha totalmente o Buhan, mas ao entrar dentro dele a fusão se desfaz. E posteriormente, Goku e Vegeta quebram os Potara, deixando claro mais uma vez que o roteiro não queria que Vegito vencesse o Majin Buu. Até na luta final contra Kid Buu, onde Goku iria utilizar o 100% do Super Saiyajin 3, e segundo o próprio Vegeta ele iria obliterar o Kid Buu, porém por algum motivo Goku não consegue usar, e volta na sua forma base, devido ao alto gasto de energia do Super Saiyajin 3. Ou seja, mais uma vez o Majin Buu sendo salvo pelo roteiro. E até mesmo quando eles vão utilizar Genkidama, quando o Goku já consegue juntar toda a energia, até para empurrar a Genkidama, Goku está sem energia e não consegue, está para perder a luta, ele só consegue depois que a sua energia é estabelecida. Ou seja, isso daí foi uma quebra de expectativa de roteiro para deixar a história mais tensa no final. Isso daí, é claro, tem em diversas obras, é uma escolha de roteiro, obviamente. O próximo argumento utilizado pelo tio Freeza é que se o Gohan fosse mais forte do que o Kid Buu, por que a sua energia de Gohan Ultimate não era o suficiente para vencer Kid Buu? Tenho que admitir que esse argumento foi o melhor do vídeo, e sim, é bem questionável o porquê disso, mas eu acredito que o motivo da energia do Gohan não ter sido o suficiente foi porque simplesmente ele não utilizou ela inteira, porque quando o Senhor Kaiô explica como funciona a Genkidama, ele diz que ela pega uma pequena reserva de energia de todos os seres vivos que acabam querendo doar energia para ela, tanto que se a gente analisar todos os Guerreiros Z, inclusive até Bulma e personagens mais secundários, não ficam cansados ao doar a energia, porque pensamos comigo, em nenhum momento que a Genkidama foi feita, personagens principais que acabaram doando energia ficou sem energia, reforçando mais uma vez a explicação do Senhor Kaiô. Mas eu tenho que reconhecer que esse argumento é bom, é questionável sim, mostrando mais uma vez que eu sou totalmente imparcial. Se tiver argumento bom eu vou falar que é bom, e se tiver argumento ruim, igual teve vários aqui, eu vou falar que é ruim. Afinal, na minha opinião, se trata de retcon e totalmente incoerência. Aí não é nem culpa do tio Freeza e nem minha, aí é culpa do próprio mangá e do roteiro, né? Enfim, agora é simplesmente o argumento mais maluco que eu já vi na minha vida. Isso daqui não faz sentido, chega até a ser ridículo. O argumento que o Goku da luta final ficou muito mais forte, cara, isso aqui é ridículo, cara. Da onde você tirou isso, cara? Sinceramente, aqui a máscara de fanboy caiu bonito. Não existe nenhuma citação ou demonstração de poder que prove que o Goku conseguiu evoluir nessa magnitude do começo da saga até a luta final. Não tem nada, cara. Simplesmente isso aqui é coisa tirada da sua cabeça. Não vou falar outro lugar não, né? De fato, é verdade que os Saiyajins vão ficando mais fortes enquanto eles lutam, mas não ao ponto de pular prateleiras de poder, cara. Isso não faz sentido. Dentro do próprio anime, o Goku Super Saiyajin 3 está sendo totalmente solado pelo Super Buu Gotenks. Se a gente considerar que o Kid Buu é mais forte até do que o Buhan, coisa que vocês falam, então apenas com essa adaptação e brincar de lutinha, o Goku conseguiu superar 3 prateleiras de poder, porque a gente sabe que o Buhan é muito mais poderoso do que o Buu Gotenks, e o Goku tava tomando um pau do Buu Gotenks, cara. Isso aqui nunca foi mostrado na obra, não tem nenhuma citação disso, é totalmente falso e enganoso, você tá enganando o pessoal, cara. E eu falo isso até com tristeza, cara. Eu queria que o Goku Super Saiyajin 3 fosse muito mais forte do que realmente é. É uma das minhas transformações favoritas, mas eu nunca vou distorcer a realidade a esse ponto, cara. Esse argumento é digno de uma chupetinha. O próximo argumento do nosso querido tio Freeza, nosso querido imperador do universo, é que as absorções dos Kaioshins nerfaram o poder de luta do Kid Buu. Aí ele diz até que eu sou desonesto, né, porque o Goku tira o Gohan, o Piccolo, etc, do núcleo de absorção lá do Super Buu, que ele fica mais fraco. Aí ele diz que eu divulgo a falsa premissa que sempre quando o Majin Buu perde uma absorção ele fica mais fraco. Porém, eu nem preciso dizer como esse argumento é mentiroso, cara. No próprio mangá, se você não tirar as páginas do mangá de contexto e seguir uma leitura, porque a gente precisa lembrar que o mangá é um livro, tá? Ele é um livro, ele não é um anime, então as palavras ali têm peso. É dito que as absorções dos Kaioshins domaram o Majin Buu, e que sem essas absorções ele seria o próprio mal. Obviamente tá se referindo à maldade, não ao nível de poder, cara. Olha a distorção mais ridícula que eu já vi. Isso aqui é ridículo, cara. Aqui simplesmente é ridículo. Aqui o cara pega uma entrevista do Daisenshu e até diz que eu sou mentiroso por negar essa entrevista. Sendo sincero com vocês, eu pesquisei a entrevista que diria que o Goku era o Guerreiro Z mais poderoso da saga Buu. Eu não encontrei essa entrevista, aí por isso que eu disse que não existia. Mas a entrevista em questão mostrada pelo nosso querido imperador é uma entrevista onde perguntam ao Akira Toriyama qual personagem ele acha mais legal. Aí o Akira diz assim, abre aspas, acho que é o Goku, o sempre puro e mais forte do universo. Afinal, o Goku é o número 1, fazendo uma clara referência ao discurso do Vegeta no final da saga Buu. Esse argumento aqui não passa de malabarismo, cara. Afinal, o personagem favorito do Akira é o Piccolo, não é o Goku. Há vários motivos
motivos para o Akira responder que era o Goku naquele momento. Nos anos 90, o Goku era o personagem mais amado da ficção, como eu disse anteriormente. Não era uma entrevista séria sobre Power Skating. Em vários momentos dessa entrevista, o Akira dá risada e responde de maneira totalmente despretensiosa e sem profundidade nenhuma. Apenas fanservice, cara. E tá certo, a proposta da entrevista era ser engraçada, era ser algo mais como roleplay. Não era algo sério. Usar isso como Power Skating, cara, é distorcer simplesmente tudo, mano. Usar uma resposta de entrevista leve e despretensiosa como argumento de Power Skating é muita ginástica mental. Pra vocês terem ideia, as perguntas feitas para o Akira nessa entrevista eram simplesmente piadas, cara. Em certo momento o Akira até disse que queria ser filho da Bulma e ser pai do Dendê, cara, olha só. Disse até que queria fazer um mangá de comédia com o Mr. Satan, mano, não faz sentido, mano. E por último, o Taiyo Koyama, né? Eu tenho que deixar claro que eu respeito muito o Taiyo Koyama, mas com níveis de poder, ele sempre mais atrapalhou do que ajudou. Existem algumas citações do Taiyo Koyama, onde ele diz que o Broly seria o mais forte de Dragon Ball Z, sendo que o mesmo perdeu para 3 Super Saiyajins, algo que não chegaria nem perto do final Kamehameha do Vegito, ou um Super Kamehameha de Godita, cara. E o mesmo Taiyo Koyama afirmou que o Buu mais forte era o Buhan, e agora ele diz que é o Kid Buu. Então se o Taiyo Koyama mudou de opinião uma vez, ele pode mudar de novo. Então você vai ficar defendendo que o Kid Buu é mais forte só porque um roteirista fica mudando de opinião sobre Power Skating, cara? Ele não tem coerência em Power Skating, mano. Por isso eu nem utilizo as suas citações nas minhas análises. Pra lá na frente ele mudar de opinião e desconsiderar tudo que eu argumentei por anos. É ridículo, cara. Então eu não vou utilizar isso. Respeito muito o Taiyo Koyama. Não disse que ele é maluco, só disse que ele não serve como parâmetro de Power Skating. Porque, por exemplo, não adianta, por exemplo, ele falar que o Broly tem poder infinito, que destrói todo mundo, que é o mais forte, sendo que na prática ele pede pra 3 Super Saiyajin. Isso não bate, é inconsistente com o que é mostrado no próprio filme e na própria obra, cara. Para de fazer ginástica mental, mano. E eu disse apenas uma coisa desde o começo desse debate. Ninguém conseguiria me provar utilizando apenas o mangá que o Gohan Místico era mais fraco que o Goku Super Saiyajin 3 e que o Kid Buu. Em nenhum momento eu disse que o anime ou os fillers e nada valia. Mas quando ambos entram em contradição com o mangá, eu prefiro acreditar no mangá. Era simplesmente isso, cara. E toda aquela conversa sobre Toei, editores, Akira Toriyama, fazer uma cooperação para a produção do anime, eu não tenho dúvida que seja verdade. Mas o anime se contradiz com o mangá diversas vezes. E é por isso que esse debate existe até hoje. Senão não existiria, cara. Se seus argumentos fossem fortes o bastante para provar que o Kid Buu é mais forte, você utilizaria só o mangá. Mas você dá a volta, você usa entrevista, você pega prévia de anime, você usa filler e coloca essas citações de filler acima do mangá. Infelizmente, seus argumentos são fracos para mim e não vai convencer a maioria das pessoas, cara. E não é um ataque à sua pessoa, e sim aos seus argumentos. Eu acho os seus argumentos fracos não vai me convencer, ao contrário. E tá tudo bem, cara. Tá tudo bem você acreditar que o Kid Buu é mais forte, tá tudo bem você acreditar que o Goku Super Saiyajin 3 é mais forte que o Gohan. Pra mim tá tudo bem, cara. Eu não tenho esse senso de todo mundo tem acreditado no que eu acredito. Não, cara, eu trato o telespectador como um ser humano. Ele pode discordar de mim e ele pode concordar. Tá tudo certo. Ninguém tem que acreditar no que eu falo só porque eu faço conteúdo pra internet. Isso não existe, cara. Ninguém é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que sua audiência e nem a sua audiência é melhor do que você. Agora vamos para o próximo bloco para eu explicar o porquê que eu acredito que o Gohan seja mais forte. Eu vou ser bem rápido porque eu utilizei vários argumentos. A obra de um mangá utiliza vários argumentos que o Gohan Místico seja mais forte, mas eu vou fazer apenas um exercício mental para quebrar o argumento principal dele e reforçar todos os argumentos que eu disse anteriormente. Assim eu poupo o tempo de vocês e até meu próprio tempo. Bom, a primeira coisa que eu vou utilizar para provar meu ponto, vou utilizar uma lógica utilizada pelo fandom de Dragon Ball sobre diferença de poder, deixando claro que isso aqui não é uma coisa oficial, é uma coisa mais teórica, pode até ser mais vezes a diferença, etc, como também pode ser menos. Então, vou mostrar pra vocês um vídeo do Orteb, que é um... Desculpa, não sei se é assim que pronuncia, cara. É um cara muito gente boa que fez um vídeo explicando essa teoria. Inclusive, se inscreva no canal do cara lá. Como realmente funcionam as diferenças de poder em Dragon Ball? Uma das coisas mais comuns no mangá de Dragon Ball são as constantes comparações entre personagens, ao qual normalmente não levam a resultados muito plausíveis. Para corrigir e facilitar certas comparações, se é utilizado pela fandom uma faixa de diferença entre personagens para determinar quão superior um é sobre o outro, levando em conta as lutas do mangá e citações em alguns guias confiáveis. Detalhes que eles não são realmente oficiais e nem absolutos e podem ser quebrados tanto por alterações quanto por inconsistências que Dragon Ball possui como qualquer obra. Em uma situação de combate onde dois personagens estão extremamente equilibrados, sem vantagem de um sobre o outro, é utilizado uma faixa de 1 a 1,1 vezes de superioridade de um oponente sobre o outro. Já em um cenário onde se é demonstrada uma vantagem para um dos lados, se é utilizado uma faixa de 1,1 a 1,13 vezes de vantagem, onde embora um lado demonstre vantagem, ele ainda mantém uma luta equilibrada contra o oponente e pode ser surpreendido por ataques e com a velocidade do outro. Já em um cenário onde um oponente possui uma grande vantagem sobre o outro, se é utilizado uma faixa de 1,3
a 1,5 vezes de vantagem. Aqui, se o adversário mais forte desejar, ele pode encerrar a luta ou manter ela em vantagem para o seu lado a todo momento. Porém, ele ainda pode ser afetado por ataques do oponente, embora não de forma fatal, e por isso o mais seguro ainda é desviar ou se defender. Já a faixa de 1,5 a 2 vezes já é uma vantagem gigantesca. Aqui, o adversário mais forte, se desejar, pode levar os ataques do oponente sem se defender e sofrer ferimentos leves. Além de, claro, ter toda a luta em vantagem para si, e só pode ser derrotado caso realmente dê total brecha para isso. E por fim, uma vantagem acima de 2 vezes é uma vantagem definitiva. Aqui todos os conceitos da luta estar dominada pelo mais forte se mantêm, com a adição de que o mais forte nem sequer é afetado pelos ataques do oponente, podendo assim livremente tomá-los de peito aberto. Então eu fiz aqui um mapa mental, aqui, aquela lógica de multiplicadores que eu falei ali pra vocês, né, que eu mostrei o vídeo, etc. Eu quero fazer um exercício mental aqui com vocês, vamos lá, né, fiz um mapa mental, mas eu acho que fica melhor explicado em formato de tier list, então eu vou mostrar aqui pra vocês o formato de tier list, e vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu vou explicar o porquê cada personagem tá nessa posição, aí a gente começa, tá bom? Ó, eu não concordo com esse scaling que tá aqui, tá, eu não concordo com essas posições, mas é a posições que normalmente o pessoal que defende que o Kid Buu é mais forte concorda. Então eu vou utilizar uma lógica simples para provar que aquele argumento que o Goku ficou mais forte na luta final não passa de uma mentira. Eu coloquei aqui que o Gotenks é levemente superior ao Super Buu, coisa que realmente era, tanto que ele quase o eliminou, só não eliminou ele porque a fusão acabou, isso daqui é lógico. Coloquei o Goku levemente mais forte que o Gotenks, algo que eu tô sendo até generoso que o Goku, porque não mostrou nada pra isso, mas coloquei ele aí, tá, acima do Gotenks, o Goku sem ser do final do Z, tá, esse Goku aqui que o pessoal fala que é mais fraco. Eu coloquei o Buu Piccolo acima do Goku, por quê? Porque vamos fazer uma lógica, o Goku é um cara que gosta de lutar, o cara abandona a família porque gosta de lutar. Se ele tem um oponente ali na frente dele que ele acha que venceria, ele lutaria. Por que que ele se transformou na forma base e falou que o Gohan venceria o Buu Piccolo? Ele não se referiu a si mesmo. Se ele tivesse poder pra isso, ele mesmo lutaria, cara. É o Goku, ele gosta de lutar, cara. O cara mandou na família pra lutar. Então, o Buu Piccolo, ele é superior ao Goku, mas aqui eu coloquei levemente superior, né? Naquela diferença do vídeo que eu mostrei pra você. E como o Gohan era bem superior ao Buu Piccolo ainda, tanto que o Goku disse que ele venceria, eu coloquei uma diferença considerável do Gohan ao Buu Piccolo. Eu acho que até aí todo mundo deve concordar. Até o pessoal que acha que o Kid Buu é mais forte. O Super Buu Gotenks aqui, ó, eu coloquei ele de 1,5 a 2 vezes acima do Gohan, porque ele tava humilhando o Gohan e também tava penando o Goku Super Saiyajin 3, isso no anime, não no mangá, mas no anime. Então o Buu Gotenks era mais forte que esse Goku aqui e que esse Gohan aqui. Acho que até aí todo mundo concorda. O Super Buu Gohan, do Super Buu Gotenks, levemente mais forte. Sendo conservador, a gente sabe que é bem mais forte, mas eu deixei levemente mais forte que o Super Buu Gotenks pra não, né, ficar jogando pra cima o multiplicador. Prefiro trabalhar com ele mais conservador pra vocês entenderem a lógica. Coloquei o Kid Buu um pouquinho acima do Super Buu Gohan, não coloquei muito acima, coloquei só um pouquinho acima pra vocês entenderem a lógica, tá bom? Quando o Goku se funde com o Vegeta e fazem o Vegito e a fusão se desfaz, eles saem de dentro do Majin Buu, etc, eles já vão pra luta final. Não teve tempo pro Goku treinar, não teve Zenkai, não teve literalmente nada. Eu pergunto a vocês, né, sinceramente, né, isso aqui pra mim vai ser irrefutável, isso aqui, na minha opinião, vai esfregar na cara de muita gente que diz que ele ficou mais forte, sendo que não passa de uma mentira. Como esse Goku aqui, só de lutar e se adaptar, pulou essa prateleira, essa prateleira, essa prateleira, essa prateleira e essa prateleira, só em adaptação de combate. A gente sabe que não é assim que funciona, galera. Realmente o Saiyajin fica mais forte na medida que ele luta, mas pular e 1, 2, 3, 4, 5 prateleiras, cara, de poder é impossível, mano. Tipo assim, pro Goku conseguir chegar no nível do Buu Gotenks, né, ele teria que teoricamente dobrar o seu poder pra ele chegar aqui, ó. Então, como que sem treinamento, sem Zenkai, sem nada, ele chegou aqui, se o Kid Buu é mais forte? E na minha opinião, o que fica claro, né, que o Goku não ficou mais forte e o Kid Buu não era o mais forte, é o seguinte diálogo do mangá, quando o Goku diz ao Vegeta que pretende trazer o Gohan e o Gotenks para lutar contra o Kid Buu. Eu acredito que Goku analisou que o poder do Kid Buu operava em níveis parecidos do Gohan ou do Gotenks. O Goku não chamaria um personagem que seria totalmente randomizado, tá bom, no campo de batalha pra simplesmente atrapalhar a luta, né? Ele não faria isso. Então, se ele cogitou trazer o Gotenks ou o Gohan, significa que o Kid Buu já não tá aqui, ó, nessa prateleira. Ele tá abaixo, tá bom? Esse aqui não é o scale que eu concordo, tá? Mas é a lógica de poder. E mostrar pra vocês que seria impossível. Só pra ele empatar com o Gotenks, ele teria que multiplicar o seu poder. Algo que seria impossível, tá bom? E pra ele bater de frente com o Kid Buu, ele teria que não só duplicar, mas ainda pegar mais 50%. Então seria 250% de aumento de poder. Isso seria, logicamente, impossível. Nenhum Zenkai
a não ser aquele Zenkai absurdo lá da saga Frieza, aumentou tanto assim o poder, cara. E ele nem apanhou pra ter esse Zenkai, cara. Eu acho que vocês entenderam a lógica, né? Eu acho que isso aqui ficou claro, que o Goku ele não evoluiu, isso daqui não passa de uma mentira. E é isso, né? Não quero mais estender sobre isso. E sobre o Pix de R$50 não precisa pagar. Apenas contrate um psicólogo ou compre uma King James. E leia 5 páginas por dia. Tenho certeza que isso vai mudar sua vida. Agora vamos para o último tópico do vídeo, que eu acredito que as dúvidas de Power Skater já estão totalmente esclarecidas. A primeira coisa que o tio Frieza faz é pegar um post meu, como se eu tivesse o provocando para chamar a atenção dele. Sendo que não começou assim, cara, e todo mundo sabe disso. Ele estava tretando com uma garota na comunidade lá do Mais de 8.000, dizendo que o Zamasu Gatai solava o Bills. E essa garota fez um texto gigantesco com vários argumentos do porquê o Bills seria mais forte do que o Zamasu Gatai. Algo que eu achei totalmente engraçado, porque é como se você fosse provar para alguém que o céu é azul, não faz sentido. Aí como sátira, né, eu comentei, também olha o nick do cara, porque o meu nick ele é o mais duvidoso de todos, então eu zoar o nick de alguém fica muito engraçado, como piada em si. Perde toda a graça quando você explica uma piada, né, enfim. Sabia que ele era um youtuber, que ele fazia vídeo e tal, eu pensava que era alguém aleatório, e tipo, não era nem da comunidade em si, porque eu nunca tinha visto, sabe, esse nick ali e tal, eu não conhecia o cara, né? Essa treta entre os dois já estava indo para o pessoal, cara. Algo que eu repudio totalmente. Porém, o tio Frieza não atacava a garota sozinho. Ele tinha sua trupe, né? Ele tinha sua Akatsuki para atacar as pessoas. E fazia até memes inapropriados, na minha opinião, com a pessoa em si. E tudo isso por quê? Porque ela simplesmente humilhou o tio Frieza no debate. E obviamente humilharia, porque o cara quer defender que Zamasu Gatai sola Bills, cara. Não tem como. Não tem como, cara. Simplesmente não tem como, velho. Mas você pode pensar assim, nerd, mas se os seguidores dele atacou ela, tecnicamente não é culpa dele. E sim da própria audiência que tomou as dores. Sim, isso daí é verdade. Porém, o próprio tio Frieza endossava esses comportamentos. E ele mesmo já tinha baixado o nível totalmente nos comentários, cara. Olha isso aí que tá aparecendo aí na tela. Tanto que ele foi até acusado de misoginia. A parada é a seguinte, velho. Eu tenho nojo de mulher. Eu detesto mulher. Eu detesto. Eu peguei nojo, ranço. Eu detesto. Depois fez um post lá que ele até apagou, mas dizendo que não era misógino, não sei o que, chorando lá. Deixando claro que eu não acho que o cara seja misógino. Porém, ele é uma pessoa totalmente egocêntrica, emocionalmente muito frágil. Eu acho que até a Rapunzel tem mais testosterona do que o tio Frieza, né? Isso é piada, tá, tio Frieza? Não leva pro pessoal, não. Porém, isso de levar discussão de Power Skater para o pessoal foi um dos motivos que fez ele pausar o canal dele por mais de um ano. E quando ele voltou, ele disse que não transformaria nenhuma discussão de Power Skater em pessoal novamente. E ele cumpriu a promessa? Obviamente não. Tanto que uma parte do próprio público dele percebeu isso e o criticou. Não mudou nada! Não mudou porra nenhuma, seu merda! Porém, não acaba por aí, consegue ficar ainda pior. O próprio moderador dele ou amigo pessoal, não sei ao certo, tá? Entrou no meio do debate com ataques simplesmente baixos. Porém, não só a mim, há diversas outras pessoas que não concordavam com essa narrativa de Power Skating. Em um dos posts, ele pergunta se eu era autista de maneira totalmente pejorativa, como se pessoas autistas fossem inferiores, cara. Olha o Messi aí na final da Copa do Mundo, cara, esse cara é um cabaço realmente. Porém, nessa próxima imagem que eu vou mostrar pra vocês, mostra claramente o tipo de pessoa que o tio Frieza tem ao seu redor, cara. Nessa print específica, o Cristiano Ronaldo tinha sido eliminado da Copa, um dia triste para todos os homens héteros do Brasil e do mundo, e eu falei que a culpa do Cristiano ser eliminado era dele. Porém, isso se tratava claramente de uma sátira, como se ele tivesse zicado o Cristiano Ronaldo. Era uma brincadeira, cara. E olha como o cara responde, cara. Porém, isso daí foi só comigo? Não foi só comigo. Olha como ele tratou o PHzinho, em que em nenhum momento xingou ninguém na comunidade, ele apenas debatia de maneira saudável, cara. Porém, com quem ele aprendeu isso? Com o próprio tio Frieza, cara. Foi o tio Frieza que me declarou como inimigo, algo que claramente eu nem sou. Tio Frieza, você nem sabe o meu nome, cara. Para de fingir que você tá no anime, eu não sou seu inimigo, você nem sabe meu nome, cara. Porém, uma estratégia de debate dele, mano. Ele desumaniza todos os seus oponentes de debate, como ele fez com a garota, né? E agora como ele faz comigo. Agora eu quero falar com vocês de uma maneira mais séria. Depois do tio Frieza fazer aquele vídeo sobre mim, um canal chamado Nerd Squad comentou em um dos meus vídeos, e o canal Mais de 8.000 comentou também, e eu percebi que havia uma tensão entre os dois. Então fui atrás para saber quem era o Nerd Squad e qual seria sua relação com o tio Frieza, e vi que os dois têm um histórico gigantesco de treta na internet, cara, algo que foi pro pessoal de verdade. E tudo começou como? Com Power Skating, né? Agora eu quero mostrar uma coisa pra vocês, que antes de mostrar, que eu vou mostrar a seguir, eu quero deixar extremamente claro uma coisa: não estou acusando o tio Frieza de nada. Se fosse provado isso que eu vou mostrar, o tio Frieza estaria preso, ele não estaria fazendo vídeo no YouTube, cara. Estou deixando claro isso para não ter interpretação
interpretações falhas, tanto dos fãs do Tio Freeza e nem do próprio Tio Freeza, cara. O que eu vou mostrar aqui é algo público que está na sua própria aba comunidade. E a minha motivação ao mostrar isso não é reacender uma treta entre o Nerd Squad e o Tio Freeza, que parece que até já foi resolvida. O mérito de eu mostrar o que eu vou mostrar também não é para desumanizar o Tio Freeza e nem o Nerd Squad, mas sim para fazer uma reflexão séria com todo mundo. Como uma discussão entre Ozaru e Super Saiyajin chega a esse ponto? Eu não consigo entender de maneira lógica como duas pessoas não conseguem discordar sem brigar. Como é dito no texto, dá pra ver que tanto o Tio Freeza, tanto o Nerd Squad erraram bastante nessa treta, colocando coisas no meio que não tem nada a ver com Power Scaling, e deixando claro que eu nunca vou abaixar o nível desse jeito, pessoal. Discordar sobre Power Scaling, pessoal, é super normal, cara. Eu discordo às vezes do Geek, que faz vídeo de Naruto, do Universo Z, que faz vídeo de Dragon Ball, que é uma das minhas maiores inspirações para fazer vídeo, do Ei Nerd, que é um gigante, o Peter é muito foda, do Sessão 4 também, que às vezes fala algumas groselhas, mas tá tudo bem. Nenhum deles vai virar meu inimigo por conta disso. Pelo contrário, eu admiro todos esses criadores de conteúdo. Tem que ter muita coragem para virar criador de conteúdo. E esses caras são referências nisso. Discordar sobre uma coisa de Power Scaling ou outra não muda nada. Nada. Simplesmente nada, cara. A gente precisa lembrar que a gente tá lidando com seres humanos. Você não vai concordar com tudo que a sua mãe diz, com o que o seu pai diz. Você vai fazer vídeo na internet chorando porque você não concorda com o seu pai e com a sua mãe? Não, cara. Você vai entender e vai respeitar, cara. É normal. E deixando claro que eu preciso de você que acredita que o Kid Buu é mais forte. Porque se não existir você, não tem debate. Se não tem debate, não tem tanto tema de vídeo. Então é bom, cara. É muito bom. Eu não vou agir igual o Tio Freeza, que é simplesmente chamar de autista de maneira pejorativa uma pessoa que discorda dele sobre Power Scaling. Eu vou discordar de você, mas eu nunca vou atacar sua pessoa, cara. E por último, eu quero deixar uma mensagem para o Tio Freeza. Tio Freeza, talvez a gente nunca vire amigos, cara. Mas por esse breve momento, eu vou dizer para você o que eu diria a um irmão. Se afasta dessa gente, cara. Pare de tentar colocar o seu ponto como absoluto, como se você fosse o iluminado e tivesse todas as respostas e você fosse o maior especialista em tudo. Ao contrário do que você disse sobre mim, eu não te acho um cara burro. Você tem uma oratória boa, você fala bem, mas você não é sábio. Você tem uma fragilidade emocional muito grande. O seu ego é extremamente frágil e você tem um grande potencial para ser um criador de conteúdo. Não esse Freeza egocêntrico, mimado, que chora, que leva para o pessoal, que xinga as pessoas, que discorda, que humilha a própria audiência, mas o que você pode se transformar após disso tudo. Eu acredito que você pode se transformar e ser uma pessoa melhor. Você disse que mudou, mas você não mudou nada. A sua própria audiência percebeu isso. Então mude realmente, cara. Pare de humilhar o próprio público. Você não é melhor do que ninguém, cara. Assim como ninguém é melhor do que você. Eu não sou melhor do que você em nada. E nem você é melhor do que eu, cara. Então para com esse ego ridículo. Amadureça, cara. Porque isso aí é atitude de criança, mano. Você tem uma voz de moleque, mas você é velho, cara. Já tá na hora de amadurecer, mano. Eu falo isso não como ataque, mas como conselho, tá bom? Eu precisei amadurecer também. Todos precisamos. É evento canônico na vida de um homem, cara. Tá na hora de matar o menino e deixar o homem nascer, cara. Referência de Game of Thrones. Mas por mim, pessoal, eu acabo por aqui. Não farei mais vídeos sobre essa treta. Se o Tio Freeza ficar puto comigo, pra mim tudo bem, basta. Eu disse já o porquê que eu acho tudo que eu acho. E agora cabe ao Tio Freeza escolher o caminho que ele quer seguir. Kurapika está sentindo que acabou pro Beta. Brutal.